Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo, criar esse canal para compartilhar com vocês alguns testes de Excel que eu já fiz no decorrer da minha trajetória profissional, né? E como eu já fui muito reprovada em alguns testes, resolvi então compartilhar essas experiências, né? Até para você conseguir passar e conseguir um emprego aí dos sonhos, tá bom? Então, esse teste aqui foi um dos testes que eu fiz já tem um tempinho. Esse nível, eu acredito que esse teste é um nível entre básico e intermediário, tá? Se você tiver um conhecimento, você consegue fazer. Mas para tudo na vida, antes de começar a sair fazendo o teste, o importante é o quê? A gente ter calma, olhar, ler a pergunta, entender o que o exercício está pedindo antes de começar a fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui a pessoa que elaborou esse teste, ela classificou do 1 ao 5. Então a gente tem 5 questões para resolver, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a leitura para conseguir entender, analisar e fazer, tá bom? Então a primeira, ele está dizendo assim, ó, na base 1, usar a fórmula para preencher a coluna G com as unidades. Opa, ela já me deu que eu tenho uma base e essa base tem nome 1. E também eu preciso preencher essa coluna com o quê? A coluna G com o quê? Com as unidades. Perfeito. A segunda, eu tenho ainda na base 1, eu tenho que classificar de A a Z por vendedor. E na terceira, eu preciso, na aba Resumo Geral, eu tenho uma outra aba chamada Resumo Geral, e eu preciso também preencher o mês a mês, levando as unidades. Beleza. E na 4, eu preciso inserir uma tabela dinâmica, e também eu preciso, na quinta, fazer um gráfico dinâmico. Então, um teste bem completo, tá? Então, você vai mostrar que você sabe fazer fórmulas, você sabe classificar, você sabe também criar uma dinâmica e também criar um gráfico dinâmico. Claro que hoje a gente não vai conseguir fazer todo esse teste por falta de tempo, né? Senão o vídeo ele vai ficar muito grande, muito extenso. Então não vai ter como a gente falar tudo hoje. Mas então vamos lá para resolver a primeira questão aqui. Então lá na base 1, vamos lá. Ela quer que eu preencha a coluna G. Então a coluna G, ela está listada, ela está tabulada como unidade, né? E ela vai querer que eu preencha com as unidades. Primeiro, vamos conhecer a base, vamos fazer com calma. Não precisa sair correndo. É claro que num teste você precisa ter agilidade, tem até tempo para você fazer, mas antes de começar a pôr a mão na massa, vamos olhar, vamos entender, vamos conhecer o que tem dentro do Excel, tá? Então vamos lá. Eu tenho na coluna base a data, o nome do vendedor, eu tenho o código do vendedor, eu tenho o convênio e também tenho o valor do convênio. Eu também tenho o centro de custo e eu preciso preencher o quê? A coluna G, unidade. Mas como é que eu faço para preencher essa coluna G? Então agora eu vou entender qual dessas abas que a própria pessoa forneceu que tem esse código para eu conseguir alimentar a minha unidade, tá? Então vamos no apoio. Opa, apoio, eu tenho um centro de custo e tenho também a unidade. Então eu consigo já levar através desse centro de custo a unidade para minha base 1, tá? Então, vamos ver o que tem no resumo geral. Não tem nada, porque eu vou precisar fazer isso. Tem que dar um resumo de janeiro, fevereiro e março. Então, ainda eu não preciso fazer nada aqui, tá? Então, eu vou no apoio. Primeira coisa, poxa, eu já identifiquei a minha chave. Eu tenho que ter uma chave para levar, para trazer essas informações para cá. Como é que eu faço, então? Então, no Excel, é regra para você começar qualquer fórmula, você tem que colocar o finalzinho de igual, isso mesmo. Então, você precisa entrar com igual e falar qual fórmula que você quer para o Excel. O Excel, ele é uma calculadora. Ele vai calcular para você de acordo com os critérios que você mandar. Se você colocar parâmetros errados e pedir para ele calcular errado, ele vai te trazer errado. Mas se você colocar certinho, ele vai te trazer o resultado correto, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos usar qual fórmula aqui? Eu quero o quê? Eu quero somar? Não. Eu quero procurar um valor, né? Eu quero encontrar a unidade para preencher a coluna G. Então é PROC-V, né? Então o famoso PROC-V. Então o PROC-V está aqui. Você já pode ir nele ou você escreve por extenso, como você preferir. Eu prefiro assim. E eu dou um tab para entrar a fórmula. Beleza. Olha só que interessante. O Excel, ele te dá uma cola, gente, que não precisa você ter desespero. O que eu coloco, o que eu deixo de colocar. Ele mesmo já te dá essa colinha para você
para falar para você o que você precisa colocar nessa função. E isso é em todas as fórmulas, tá? Então vamos lá, PROC-V. Primeiro ele fala o que é o valor procurado, o que você está procurando, por onde eu começo a procurar. Então você vai lá e diz, olha, eu quero procurar aqui no meu centro de curso. Legal. E agora? Ponto e vírgula, porque agora eu vou entrar com o segundo argumento. E qual é o segundo argumento? O Excel está dizendo, eu preciso de uma matriz para conseguir identificar esse valor procurado. E aonde é que eu vou? Eu vou lá no apoio, porque eu já vi que ela está lá. Então, vem aqui e seleciono o apoio até a última linha. Como é um teste, a gente tem poucas informações aqui, eu posso fazer isso aqui tranquilamente dessa fórmula que vai dar certo. Só que se eu tiver uma empresa trabalhando no meu dia a dia e de repente acabar entrando mais unidades, né, para o vendedor, e aí começar a preencher mais aqui até a coluna 10, até a linha 10, 11, 12, o que eu faço? Né? Eu vou ter que ficar arrastando essa fórmula. Então, o correto de fazer, eu sempre faço o quê? Eu pego a coluna inteira, para, se precisar preencher, ele já vai ser uma coisa automatizada, eu não preciso ficar toda hora puxando fórmula, tá bom, gente? Então, a gente pega coluna e coluna, e a gente sabe que se entrar uma unidade nova aí, não vai dar ruim para mim lá na minha base, tá bom? Então, beleza, o que eu faço agora? Bom, eu já tenho a coluna A e a coluna B. Aí eu vou ter que entrar com o segundo argumento para o Excel. Então, eu vou dar um ponto e vírgula, beleza. O próprio Excel já falou aqui nessa colinha aqui, ó, que é super importante ela. O que você vai precisar falar agora nessa fórmula? O número de índice da coluna, beleza. Bom, eu vou procurar dentro da minha matriz o valor procurado que eu já tinha falado. E qual é o índice? O que eu quero levar para lá? Eu quero levar a unidade, então não é a coluna 2, porque aqui eu tenho o A, que é a coluna 1, e eu tenho o B, que é a coluna 2. Então, ponto e vírgula 2. Acabou, gente? Dá um enter, tá tudo resolvido? Não, gente. A gente precisa dizer para o Excel que se não encontrar exatamente esse valor procurado, tem que ser exato, porque se for diferente, eu não quero nada. A não ser se você aceitar um outro valor ou aproximado, aí o Excel vai acabar te trazendo um valor aproximado, tá? Então, eu quero a correspondência exata, e se não for exata, pode me trazer 0, que eu já sei que não localizou. Combinado? Então, eu fecho parênteses aqui e dou um enter e carregou minha fórmula aqui. Olha que maravilha, fácil, simples de se fazer. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar o restante das linhas, né? A gente precisa carregar isso para tudo. É só puxar as fórmulas, carregar, copiar e colar como você preferir? Não, gente, porque se eu fizer isso agora, copiar e colar ou puxar fórmula, eu não congelei a minha matriz. E se eu não congelei a minha matriz ela vai andar. Porque, exemplo, ó, eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Você percebe que o meu valor procurado, que é o F, que é a coluna F, ela está andando. E isso vai acontecer também para a minha matriz. Então, se isso está acontecendo aqui e vai acontecer lá, não congelei a fórmula, o que vai acontecer? Ela vai arrastando e vai chegar uma hora que o resultado vai estar errado, claro, e também vai chegar uma hora que não vai ter informações, porque a sua coluna A e B ela não está toda preenchida com as informações. E mesmo se tivesse, o resultado seria errado, tá bom, gente? Então, primeiro a gente tem que congelar aqui. Como que eu faço para congelar? Eu venho aqui na minha matriz e congelo A e B. Com o quê? Cifrão. Eu venho com F4 e já está congelado aqui tudo. Ah, mas eu não consegui achar o F4, como é que eu faço? Bom, se você não conseguir, você pode colocar o cifrão antes do A e o cifrão antes do B, que está congelado, tá bom, gente? Agora, a gente pode carregar a fórmula? Pode. Agora não tem problema, por quê? Agora o Excel entendeu e está congelado lá a minha matriz. Itaim, a gente só tem 2 aqui, beleza. Então, a gente só tem 2 unidades dentro dessa base e ela carregou corretamente aqui para a gente as informações, tá bom? Vamos aproveitar e já fazer uma classificação do vendedor, que é a minha segunda alternativa, a minha segunda questão aqui, que é classificar de A a Z por vendedor. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na coluna vendedor e eu tenho algumas opções de fazer, né? Eu tenho essa opção de vir aqui e classificar de A a Z na própria setinha. E se eu não tivesse com o filtro aqui? Vamos tirar o filtro. Como é que eu faria isso, né? Então, eu teria que colocar o filtro ou
simplesmente vir aqui, ó, no próprio filtro, né? Classificar e filtrar, e aí eu poderia já classificar de A a Z, que o Excel já teria classificado. Mas se eu já tiver com filtro lá, eu posso também fazer aqui, que aqui já vai me dar a opção de classificar de A a Z. Tá bom, pessoal? Então, hoje a aula foi essa. Eu espero ter ajudado. Nós teremos as próximas aulas para conseguir terminar todo esse teste aqui. Vai ser bem bacana, tá bom? Então, ativa o sininho, faz a inscrição e me acompanha aqui. Até a próxima.